Olá, Oiê, tudo bem? Boa tarde. boa tarde para todos. Nossa, virou para piscina hoje. Ai, mudar um pouco o visual, né? Todo dia, todo dia pro mesmo lado não dá, né? A mesma paisagem toda hora, não gostou? Gostei. Na realidade, não era para piscina, era para aqueles manacás ali, ó. Tá vendo aquelas Ah, flores? também, eu reparei nos dois. É, Acho você que falou da ornou. piscina. Ficou ótimo os dois juntos, a piscina e eles. É para dar um visualzinho melhorzinho pro pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Hoje vai ser surpresa para você o assunto do dia. Não, quando você não fala nada, eu já fico assim, gente, será que a mestra tá lembrando que tem live hoje? Se ela tá na correria fazendo as coisas, ela não falou nada até agora. Ou é surpresa ou ela esqueceu. Então, vamos começar com os nossos anjinhos do dia. Menina, eu tô com calor. Então, vamos nos concentrando, elevando os nossos padrões, pedindo para os anjos mostrarem aí uma mensagem para todo mundo que está assistindo essa nossa live de hoje. O anjo do diálogo. É o que nós vamos ter hoje, um diálogo. Boa tarde, Jane, bem-vinda, querida. O anjo do diálogo, para abrir a nossa live de hoje. Vai. Sempre que o anjo quer que uma mensagem flua através da nossa consciência, inicia-se um diálogo. O significado da mensagem é compreendido e um intercâmbio entre o reino angélico e o reino humano acontece. O elo desse intercâmbio é a palavra e seu sentido sagrado, sendo veiculado para criar a mais clara e completa comunicação entre dois ou mais seres. A mente sabe o que o coração sente e o coração sente o que a mente sabe. E juntos dialogam para criar uma realidade sem divisões. Dialogo diariamente com o Deus que me vivifica. Então nós vamos bater um papo, vamos fazer um anjo do diálogo hoje. E Já aí, saiu em outras lives. já saiu, né? Mas o que nós vamos falar hoje, né? Eu pensei em trazer dois temas que estão interligados. Nós vamos falar sobre o medo e sobre as nossas crenças. Sobre o medo e sobre as nossas crenças. Porque às vezes os nossos medos também estão ligados às nossas crenças. Então nós temos crenças que nos limitam e temos algumas crenças que não são limitantes, que nos fazem crescer. Então, o que acontece? Acontece assim, tudo aquilo que eu penso, eu crio na minha vida. Se eu penso coisas boas, eu atraio para minha vida coisas boas. Se eu penso coisas ruins, eu atraio para minha vida coisas ruins. E desde que a gente nasce, que a gente nasce no convívio com a nossa família, então tem hábitos, tem frases, tem coisas que são ensinadas para nós e a gente vai tomando aquilo como verdade. Ih, Sibeli, congelou. Estava congelado. Bom, Aí você ia então, falar desde que a gente nasce. desde que a gente nasce, a gente vai recebendo informações do meio onde a gente vive, do nosso pai, da nossa mãe, do professor, das pessoas que estão à nossa volta. E essas informações, elas vão sendo armazenadas, como se fosse um Winchester, né? Então, a gente vai guardando aquelas informações no nosso computador. E aí a gente age de acordo com aquelas informações. E algumas dessas informações, elas são construtivas, elas servem para nos dar força, firmeza, coragem, para uma vida melhor. E muitas dessas informações são ruins, são informações
que trazem medos, bloqueios e fazem com que a gente pare, né? Que a gente não siga em frente, não cresça, não amadureça, não aprenda. Então, eu vou dar exemplo para vocês, exemplos reais disso. Então, por exemplo, olha, os elefantes, né? Você já viu um elefante preso? Não? Como é que eles prendem um elefante, por exemplo, no circo? Que o elefante é um bicho enorme, né? Como é que eles seguram o elefante para ele não sair na cidade e não ir destruindo tudo? Alguém aí sabe? A Cibele não sabe. Domestica. Não, sabe o que eles fazem? Quando o elefante é pequeno, eles amarram uma corda no pé dele, num pau, e prende. Certo? E ele é pequeno. Então, ele faz força, aquele pau, aquela corda, aquela corrente, para um elefante pequeno, segura perfeitamente. Ele não consegue arrancar. E ele tenta, e ele não consegue arrancar. E aí, ele vai crescendo e eles continuam com aquela mesma corrente, com aquele mesmo pau segurando. Eles não vão, o elefante vai crescendo, vai ficando mais forte, eles não vão trocando e colocando uma coisa mais forte. Por quê? Porque o elefante ele era pequeno, ele aprendeu que aquilo segurava ele e nunca mais ele tenta. Igual aquela figurinha que às vezes a gente vê do cavalo ou qualquer bicho de quatro patas amarrado, tipo, numa cadeira, numa coisinha que não segura ele. Um boi, por exemplo, né? Exatamente. Ele foi condicionado àquilo. Então, ele tem uma crença, ele acredita que ele não tem força para derrubar aquilo, que ele não tem força para se libertar. E ele passa a vida inteira agindo como se ele ainda fosse criança. Nossa, eu não sabia que era assim. Passa a vida inteira agindo como se ele fosse criança, daquele jeito. Então, na nossa vida, nós temos muitas ações que a gente tem, que a gente age no... A gente age no piloto automático por conta de informações que nós recebemos quando nós éramos crianças. Então, algumas delas, elas são positivas e muitas delas são negativas. Então, conforme a gente vai crescendo e vai tendo consciência, a gente tem que fazer uma limpeza dessas crenças. Essa serve, eu vou continuar com ela. Essa não serve mais, eu vou descartar. Quer ver outro exemplo? Tem uma historinha muito legal de um menino e um touro. Então, era um menino, né? E ele queria um touro. Ele pediu para o pai um touro. Aí o pai não podia comprar um touro para ele. O pai falou assim, olha, filho, eu vou te comprar um bezerro. Vou te comprar um bezerrinho. Logo que nasceu, eu vou te comprar um bezerro. Era um menino assim de uns 12, 13 anos. Eu vou te comprar um bezerro. Mas você vai prometer para mim que todo dia você vai pegar esse bezerro, vai colocar nas suas costas e você vai levantar ele. Todos os dias você vai levantar esse bezerro, né? Você vai fazer isso. Ah, tá bom, pai, pode me dar o bezerro que eu vou levantar esse bezerro todos os dias. E o menino tinha 12 anos. E todos os dias ele pegava o bezerro e ele levantava o bezerro. Só que o bezerro cresce muito mais rápido do que nós. Certo? Sim. Em pouco tempo, quando ele se tornou um jovem, ele levantava um touro. Porque ele cresceu sabendo que ele levantava o bezerro. Era o bezerro dele, e todo dia ele levantava. Então, isso é uma crença positiva. E aí, essa história do bezerro e do touro, ela tem outros aspectos também. Tudo aquilo que a gente vai fazendo com frequência vai ficando mais forte. Né? Vai ficando mais forte, vai se enraizando, né? Então, essas duas histórias servem para a gente não se colocar barreiras, né? Porque se eu chegasse para um adolescente e falasse, levante aí um touro,
né? Ele não ia levantar. Mas como ele treinou desde pequeno, todos os dias ele levantava, o touro ia ficando mais pesado, mas ele também ia ficando mais forte. E ele se tornou tão forte que ele não se deu conta da força que ele tinha. E a mesma história, o elefante. O elefante foi crescendo, foi ficando forte, mas ele tinha a crença de que ele não tinha essa força. E aí ele passa a vida inteira preso. Ah, não sei se foi a Jeane, alguém colocou aí que ele desiste. O elefante desiste. Desiste. Exatamente. Então tem aquela cartinha que eu adoro quando ela sai nos livrinhos dos anjos, que é a cartinha do fracasso, né? Só fracassa as pessoas que desistem. Quem nunca desiste, uma hora vai chegar no sucesso, uma hora vai conseguir. Então, esses dois exemplos, do menino e o touro, e o exemplo do elefante, eu quis trazer para vocês, para trazer para uma reflexão. Quais são as crenças que vocês carregam desde a infância e que estão te limitando? Ah, quer ver? Tem um monte. É melhor, como é que é? O rico não passa, né? Não vai para o reino dos céus, né? Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Você conhece, né? O tempo cura, o tempo sem ação não cura nada. Essa história, né, de é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem duas formas de... Tem três, tem várias, né? Formas de ler e de interpretar isso que está na Bíblia. Naquela época, eles teciam redes com uma corda e tinha uma agulha para fazer aquelas coisas com aquela corda que eles faziam. E enfiar essa corda, né? Que essa corda era feita era chamada de camelo. Passar esse camelo pelo buraco da agulha era muito difícil, mas não é impossível. Então não é. Agora, se você pensar hoje em dia, né? É impossível um rico entrar no reino dos céus, né? Porque um camelo passar por um buraco de uma agulha não dá, né? Então não é impossível, é uma coisa que é difícil, mas que é possível. Outra interpretação, aquelas entradas, né? As cidades, os centros das cidades daquela época eram isolados com muralhas e tinham aquelas entradas, não tinha aquelas portas assim, ó, né? Aquelas coisas redondas. Uhum. Isso era chamado buraco de agulha. Isso era chamado buraco de agulha. O camelo, para passar por ali, ele tinha que abaixar. Ele tinha que se abaixar por causa da corcova dele para ele poder passar por aquele lugar, certo? Então, qual uma outra interpretação? O rico, para entrar no reino dos céus, ele tem que se ajoelhar. Ele tem que ser humilde. Então, essa é uma outra interpretação. Aí, qual foi que você falou? O tempo cura tudo, né? Vou esperar que o tempo vai curar. Não vai curar nada. Quem é que tem aí uma briga com alguém, um desentendimento, ou qualquer coisa que sentou ali no problema, uma doença. Se você sentar na doença e não fizer nada, ela vai curar? Não vai. A do dinheiro, que dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Pau que nasce torto, morre torto. Gente, tem um monte de pau que nasceu torto aqui na chácara, eu boto um bambuzinho endireito e o negócio cresce. Isso é uma crença super negativa. Pau que nasce torto e ninguém mexe, ninguém trabalha, ele vai continuar torto. Mas se você mexer, se você orientar, ele vai se transformar, né? Então, existem uma série de crenças que nos limitam e que a gente acredita, né? Que nem, por exemplo, homem não presta. E aí um monte de outras coisas. Então, se tem aquela família que a mãe deu errado,
a avó deu errado, e a filha cresce ouvindo aquele monte de coisa, ela vai atrair pessoas que não prestam para a vida dela mesmo, porque ela acredita nisso. E tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente alimenta, né, no nosso astral aqui, né, no nosso plano do pensamento, tomba, vira realidade. Então, se eu acredito que nem um elefante, né, que qualquer cordinha me segura, ou que nem um cavalo, o touro que você falou, o boi, né, que qualquer coisa me segura, nem precisa de nada. Ah, dinheiro não traz felicidade, que a Giana está falando. Então, tem uma série. Então, enquanto eu acreditar nessas crenças limitantes, a minha vida vai sendo pautada. Homem não chora, né? Então, isso é muito legal. O pessoal está colocando coisas aí. Legal para vocês irem refletindo sobre essas coisas, né? Sobre essas crenças que impuseram para nós e que agora nós não somos mais aquele elefante bebê, aquele cavalo bebê, aquele, né, aquela criança que não tem discernimento do que serve para a minha vida agora e o que não serve mais. Então é isso. Então, uma das reflexões... Fala, Sibeli. Eu acho que uma das crenças, assim, acho que uma das mais comuns e que está muito enraizada na sociedade toda é tipo, dos moldes que a gente tem que seguir, que a gente precisa estudar, precisa ter uma casa e precisa casar e ter uma família. E depois que eu fiz o reiki, as coisas, tipo, meu, a vida é muito mais que isso, que ter uma casa, ou que ter uma família, tem tantas outras coisas no meio do caminho, só que a gente sempre fica assim, tipo, ah, eu preciso ter um carro, ah, eu preciso ter uma casa, mas por que que você precisa ter uma casa? Tem uma amiga minha que o trabalho dela sempre trocando ela de lugar, né? Ela foi para o Rio, foi para Campinas a trabalho e ela tinha comprado um AP e ela nunca conseguiu morar no AP dela, porque logo que ela comprou, saiu para ela ir trabalhar no Rio, aí ela alugou. Aí depois foi para Campinas e estava lá alugado. E ela tinha feito do jeito que ela queria tudo. Aí quando ela foi lá, tipo, de tantas pessoas usarem, já desgastou. Ela, meu, eu Isso. queria tanto um chão daquele e agora, tipo, já tá tudo riscado. Eu já nem tenho mais vontade de morar lá. E ela pensou em vender e alugar isso, tipo, não ter um lugar fixo, uma casa, e aí ela pode ir alugando. Ela também investe, né? Faz investimentos e, tipo, pode ir para qualquer lugar do mundo, sem ter. A casa não é uma coisa necessária para ela agora. Uma Então, ó, casa no nome dela, né? isso tudo são crenças, né? Às vezes a pessoa coloca na cabeça que ela vai ser feliz quando tiver a tal casa. E aí, a hora que E aí tem a as pessoas têm, casa, quando vai crescendo, criança, na adolescência, assim, acha que isso é você ser responsável, você ter alguma coisa. Aí às vezes pensa, meu, eu tenho 40 anos e não tenho nada no meu nome. Eu acho que isso é uma crença que existe muito hoje em dia. e existem várias, Sibeli, existem várias crenças que nos limitam. E só que assim, tudo isso é só a gente parar, pensar, raciocinar e ir pegando cada uma dessas crenças e pegar cada uma dessas crenças e colocar essa aqui é boa, essa aqui eu guardo. Essa aqui tá só me atrapalhando a vida. Essa aqui eu vou descartar. Então, tudo bem. A Sibeli caiu pela segunda vez hoje. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, é essa reflexão. Quais são as crenças que vocês carregam? Quais vocês querem continuar carregando e quais não são construtivas, não estão fazendo bem para sua vida e que você pode descartar? Tem um monte, tem muitas, né? Uma das coisas que eu queria falar para vocês é para a gente prestar atenção nas nossas crenças. E aí, o outro assunto que eu queria trazer para vocês é sobre o medo, que também está ligado à crença, né? O medo que muitas vezes nos paralisa. Então, o medo também é algo que a gente tem na nossa vida. Um pouquinho de medo é bom, e medo todo mundo tem. E um pouco de medo é bom porque
porque ele nos protege. Se eu sou uma pessoa que não tenho medo de nada, eu vou ficar pulando como é que chama? De paraquedas o tempo inteiro, vou fazer coisas arriscando a minha vida, vou correr, vou fazer coisas arriscadas. Se for um pouquinho de medo, ele é bom. Ele é bom porque ele nos protege a nossa vida. Se eu tiver medo, eu não vou ficar me arriscando, não vou dirigir a 200 por hora, não vou pular de um penhasco, vou cuidar de uma série de coisas e daí ele é saudável para a minha vida. Agora, o excesso de medo nos paralisa, né? O excesso de medo nos paralisa. Então, vou contar uma outra historinha para vocês. Como eu trabalho muito com criança e as historinhas são muito boas para as crianças entenderem, então vou contar uma historinha para vocês. Então, existia um vilarejo com várias casas, várias famílias, muitas pessoas, numa cidadezinha assim de interior, lá no Japão. Era um vilarejo, há muitos anos atrás, lá no Japão. E, de repente, eles viviam tranquilamente nesse vilarejo e, de repente, apareceu por lá um dragão. Um dragão enorme que soltava fogo pela boca. E esse dragão era assim, era enorme, né? Muito mais alto do que as casas lá do vilarejo. Quando ele chegou, esse dragão foi chegando perto do vilarejo, todo mundo se assustou e começaram a fugir. Todo mundo foi indo embora desse vilarejo. Foram abandonando as casas, pegando as suas coisas, pegando as suas famílias e indo embora. Todo mundo foi embora desse vilarejo. Mas tinha lá um menino que não se conformava daquele dragão ter chegado lá e ter acabado com toda a cidade. E ele não quis fugir. Ele falou, não, eu vou enfrentar esse dragão. Era um menino, né? Era uma criança que resolveu que ia enfrentar o dragão para cuidar da família, para todo o pessoal do vilarejo poder voltar para suas casas. E aí ele pegou uma espadinha de madeira que ele tinha, né, de brinquedo, porque ele era uma criança, um escudo de brinquedo, e foi indo em direção a esse dragão, né? E aquele dragão enorme olhou para aquela criança, falou assim, mas gente, o que essa criança quer? Não, o dragão não entendeu nada, ficou olhando para a criança. E a criança foi indo, assim, todo corajoso, com a sua espadinha de madeira e o seu escudo de madeira também, em direção ao dragão. E aí, nessa hora, o dragão diminuiu um pouco. Ele ficou um pouco menor. E o menino continuou indo, né? Na direção do dragão. E o dragão não entendendo nada. Mas como que essa criança quer se meter comigo, né? E aí ele falou, já sei, eu vou soltar fogo, né? Vou soltar fogo para assustar essa criança. Aí esse dragão expeliu fogo, a criança desviou lá, se protegeu com o escudinho de madeira dela, mas não pegou fogo no escudo de madeira dela, e continuou. Nessa hora, o dragão foi diminuiu mais ainda, ficou menorzinho. E aí a criança foi avançando, e quanto mais a criança avançava, mais esse dragão diminuía. E quando ela chegou pertinho, esse dragão cabia na palma da mão dela. E aí a criança perguntou o que aquele dragão estava querendo fazer ali, né? E aí o dragão falou para ela que ele representava um medo, né? E que quanto mais medo ela tivesse, quanto mais ela fugisse, maior ele iria ficando. E quanto mais perto e mais ela enfrentasse os seus medos, menores eles iriam ficando. E assim são os nossos medos. Quando a gente tem algum medo, a gente precisa enfrentar. E quanto mais a gente enfrenta os nossos medos, aí a gente vai vendo que vão ficando menores. Então, a gente pode olhar os nossos medos
como oportunidades de demonstrarmos a nossa coragem. Eu ainda não li O Monstrinho do Medo, mas eu já separei os dois aqui, Sibeli. Então, os nossos erros, os nossos medos são oportunidades de nós encontrarmos a nossa coragem, enfrentarmos os problemas e crescermos como indivíduos. Porque toda vez que a gente foge, o nosso medo aumenta. Então, eu vou ler aqui a cartinha do medo. Medo é um bicho peludo de cara feia que faz a gente querer fechar os olhos e se esconder. Mas quando a gente arrisca e conversa com ele, a gente descobre que a cara dele não é tão feia assim. Deixe seu medo conversar com você. No curso, toda vez que eu tiro... Olha só, é um diabinho, né? O monstrinho, o desenho da carta do medo. Da carta do medo. Quando nos cursos sai essa cartinha, não importa se tem criança junto ou se não tem, eu sempre falo sobre aquele filme Monstros S.A. Se vocês assistiram, vocês vão entender do que eu estou falando. E se vocês não assistiram, assistam, porque é bem legal. Então, a menininha, ela, à noite, ela sonhava e vinha lá um monstro enorme, né? E ela morria de medo desse monstro. E aí, no final das contas, ele não era um monstro feio assim, né? Eles só queriam brincar e se divertir. E aí, aquele monstro enorme, feio, horroroso, na realidade já não era monstro nenhum, né? Então, quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente descobre que eles não são tão feios assim. E agora eu vou ler do outro baralhinho, do baralho dos sentimentos, o que é que ele fala a respeito do medo, daí de uma forma mais adulta, né? Medo. É um buraco bem apertado, que não cabe a gente direito, que dói para se mexer, que sufoca, dificulta o entendimento, ficando quase impossível de encontrar a saída. Até que você respira e percebe que esse medo morre de medo da sua atitude e que basta um pequeno movimento para tudo começar a acontecer. Então, aqui, olha, até que você respira, né? Então, isso eu falo sempre para os meus alunos também. A respiração é fundamental. Toda vez que você tiver medo, tiver uma ansiedade, tiver numa situação perigosa, a primeira coisa que a gente faz, a gente para de respirar. Percebe? A gente fica assim afobado e fica com uma respiração curta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar a respirar. Fazer uma inspiração longa, soltar devagar, porque a gente se reconecta com a nossa alma, com o espiritual, com o anjo da guarda, com tudo que é bom. Então, qualquer problema que você tenha na sua vida, volte a respirar. Né? A Sibeli está falando que oxigena o cérebro e você pensa melhor, mas é muito mais do que isso. Quando você inspira, é o sopro de vida que está entrando e isso te ajuda você a se equilibrar. Tanto que na meditação, ela é toda focada, todas as meditações são focadas na respiração. Então, é nesse inspirar e soltar. Mesmo que a pessoa fale assim, eu não consegui meditar nada. Mesmo que ela não medite e não entre em estado meditativo, só dela estar inspirando e soltando ar, isso mexe com todo o nosso... com a fisiologia do nosso corpo, mexe com todo o organismo. E a verdade, quando ela é verdade, ela está toda conectada, né? Então, Deus pôs o sopro de vida. O sopro de vida é a primeira respiração. Então, estar conectado com Deus também é inspirar, né? E retomar essa ligação com o plano divino, né? Então, eram essas as coisas que eu queria falar para vocês hoje sobre o medo e sobre as nossas crenças limitantes.
A Cibele está falando aqui. É uma soma de várias coisas. É sério isso do oxigênio? Eu sei que é sério, Cibele. É fisiologia, é fisiológico. É fisiológico, espiritual, mental, tá tudo conectado. Quando a verdade é verdadeira, né, ela faz todo sentido em todos os âmbitos, né? Ela se junta como uma luva. Quando é verdade, é verdade. Então, a respiração. Então, tem gente que fala assim para mim: ai, Vera, eu estou tentando meditar, mas eu não consigo, a minha cabeça não para. Tá... Não tem problema. É que nem a história do menino e o touro, né? Faça todos os dias, que só de você fazer esse exercício da respiração já está ajudando, mesmo que você não preste atenção. Se você fizer o exercício da inspiração e expiração, prestando atenção no ar que entra, se ele está frio, se ele está quente, por onde ele vai, o ar que sai. Se você começar a prestar atenção, a hora que você menos esperar, que nem o menino do touro, né? Você vai estar levantando o touro. A hora que você menos esperar, você estará meditando. Deixa eu ver o que a Cibele está falando. Às vezes eu tento contar a respiração para ajudar para. Então, é isso mesmo. Você conta, você inspira, daí segura, conta até 4, solta em 4, segura em 4, daí não importa. Tem várias técnicas e cada uma é um número. Inspira em tanto, segura em tanto. Não importa. O importante é você prestar atenção, fazer uma inspiração e expiração bem lenta e prestar atenção nela. Isso é bom para uma série de coisas. Então, agora, para a gente fazer a aplicação de Reiki. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre esses temas, ou quer fazer mais alguma colocação sobre esse tema de hoje, o medo e as crenças limitantes?